tá ótima. Vamos lá, Ai, então. Bora começar. então Bom vamos. dia para esse povo lindo. Bom dia, já vi que a Ivelisa, a Aline entraram, minhas alunas queridas. Fofíssimas. Bom dia. Então, nós Uhum. estamos agora aí tirando a virgindade da Dona Lu, né? A primeira vez que ela tá Pois fazendo é. live. Que medo! Ontem eu tirei a Ana, que participou comigo, ela nunca tinha feito dividindo. Ela já fazia live, faz muita live, mas ela nunca tinha feito dividido. Adorou também. Então, vamos aí, né? Se reinventando, que delícia. Então, só para Com falar... certeza. O pessoal que não sabe, mas a maioria que tá aí já me segue, mas tudo bem. São duas coisinhas que eu gosto de falar no começo. A primeira é que eu quero muito coraçãozinho aqui do lado, porque todo coração enviado durante a live vai ser transformado, já é comandado para ser transformado em amor incondicional e vai para o planeta. Então a gente já faz 2 em 1. A gente faz uma live com um assunto bacana e já manda amor para o planeta todo. Já é condicionado, já está comandado aqui. E a outra coisa é que eu explico rapidinho por que eu convido a pessoa, eu apresento ela e depois ela me apresenta. E tá sendo bem bacana essa brincadeira dessa apresentação. Então, assim, a Lu, eu conheci ela no meu primeiro curso, quando eu me estreiei instrutora no planeta Terra, né? E tava lá essa criatura linda, cheia de energia. E quem é instrutor, o Léo tá aí. E você também é professora, sabe? Que a gente sempre tem. Não que a gente escolhe, essa pessoa nos escolhe, é uma coisa, uma sintonia, é algo muito louco. Uma âncora na sala, numa turma, ainda mais quando a gente tem várias turmas, como a gente tem no Teta Healing, que todo final de semana é uma turma. E a Lu foi a minha âncora. E eu fiquei um pouquinho perdida já, porque era a primeira, e ela não foi no último dia. Porque aconteceu, né, um probleminha, foi com a sua cachorrinha, enfim, ela não conseguiu ir no último dia. Depois ela refez de novo e daí a gente ficou mais... Mas foi tudo certo, era para ser assim, né? Era para você vir fazer de novo, porque daí você refez os 2 dias de novo, né? Para depois fazer o último de novo. Enfim, tudo aconteceu lindamente. Mas a Lu foi a minha âncora e me deu, assim, muita tranquilidade, consegui ficar bem sustentada com ela na sala. Então, a gente criou um laço muito forte. Foi muito rápido, foi muito prazeroso para mim. E eu sabia que existia isso, mas eu falei, gente, como é que eu vou escolher? E aí ficou muito claro para mim que a gente não escolhe nada nesse sentido. A gente solta e as coisas acontecem, a gente só tem que estar aberto para receber, se permitir. E eu realmente soltei, falei, gente, seja o que Deus quiser. Eu não fiquei, fui no ônibus assim tentando estudar, falei, estudar mais o quê, gente? Eu vou lá entregar o que eu tenho tá aqui, não adianta ficar lendo mais e pensando se vai ser primeiro tal coisa, tal coisa. Sei que assim foi a primeira vez, eu acredito que foi lindo. Espero que tenha agradado, acho que sim, né? Porque depois eu voltei ainda mais vezes e Guarapuava sempre me recebe. Ah, a Lua de Guarapuava. Guarapuava sempre me recebe de braços abertos. É abrir turma lá. A cidade parece que faz abraça, mas a Lu tá sempre na frente. A Lu é a minha hosters, digamos assim. Então, essa é a Lu que eu conheci como aluna, mas agora eu tenho ela, assim, um respeito, não menor, maior, mas assim, o respeito e assim, a admiração que eu tenho por ela conforme eu fui conhecendo, por que eu trouxe ela aqui? Óbvio, ela me inspira, por isso que eu trouxe ela aqui. Eu só convido as pessoas que realmente me inspiram. E pela ética profissional e pela entrega e pela responsabilidade que ela tem com tudo que ela faz, com tudo que ela fala. É uma preocupação até, digamos, exagerada de estudar, de se aprofundar, de perguntar, de ir, de saber. E eu sinto uma afinidade muito grande nesse sentido. E por isso que eu sempre falo que a gente vê no outro, a gente também tem. De só falar o que faz sentido para ela. Ela vai lá, ela experimenta, ela faz, ela vê que funciona, ela fala. Então ela não vende nada também que ela não compre. Isso para mim faz muito sentido e eu me fico muito à vontade em trazê-la aqui,
Não sei nem o que ela vai falar. Adorei o tema. Falei, cara, vamos falar sobre isso, que legal. Mas não tenho ideia, como não tenho de ninguém, mas eu acredito que vai ser lindo. E se tocar seu coração, quem estiver aí assistindo, tá ótimo. Também, se não tocar, também tá tudo bem também. A gente continua amando todos vocês, né, Lu? E a gente vai falar aqui o que faz sentido pra gente. Ela vai falar sobre um tema que faz sentido pra ela, que ela tá trabalhando, que pra ela tá bom e tá tudo bem. É isso. Tá aí, minha lindona. Você me inspira. Lindona é você. Então, semana passada eu fiz um post, né, sobre a questão sexual, né, principalmente envolvendo as mulheres, mas muitas das dinâmicas também servem para os homens. Porque eu vejo pelos meus atendimentos que quase 100% das mulheres que me procuram acabam falando que perderam o desejo sexual por seus parceiros. E nesse sentido, como eu já venho de uma jornada estudando a questão da constelação sistêmica familiar, aí existem várias dinâmicas, né, que envolvem isso. E a principal, assim, que mais chama atenção é a questão da hierarquia. Começando por quê? Porque na constelação nós temos 3 leis que regem o nosso campo, né? O nosso campo sistêmico, familiar. A primeira lei é a lei do pertencimento, que é o de todo mundo tem direito de pertencer. A segunda lei é a lei da compensação, né? Que é o equilíbrio entre o dar e o receber. E a terceira lei é a lei da hierarquia. Quando nós falamos em hierarquia e colocamos o sexo, nós perguntamos onde fica o sexo, né? Em que lugar ele está na nossa vida? E segundo Bert Hellinger, Sophie Hellinger, o sexo vem antes de tudo. Ele vem antes até mesmo da vida, porque sem sexo nós não temos vida. Uau! Olha que lindo isso! Aí, né, puxando mais uns estudos, se embasando um pouquinho mais, nós olhamos também para a questão antropológica da coisa. Porque quando a gente fala em antropologia, a gente fala também na questão do nosso desenvolvimento como ser humano. Desde que nós éramos homens lá das cavernas e toda a evolução que traz nisso. E aí eu quero começar contando uma história para comprovar isso, que a questão do sexo vir antes. Como que surgiu o amor? Porque as pessoas confundem muito sexo, casamento e amor. E as coisas são distintas. E o amor, ele surgiu, né, quando tinha que ser uma fêmea, né? Claro, senão a fêmea, digamos assim, como que era feito o sexo antigamente? Muito antigamente, lá na época das cavernas. Era de 4, né? Então o homem vinha por trás da mulher, fazia o sexo, e ainda nós não éramos bípedes, e nós, até quando a mulher quando a fêmea tinha o filho, ela carregava igual a cadelinha carrega, pela boca. Acontece que, segundo historiadores, né, pesquisadores, numa dessas situações, uma das fêmeas virou de frente e olhou para o parceiro. E quando ela olhou para o parceiro, o amor surgiu. Olha, que legal! E aí, junto com esse amor, surgiu também o amor maternal, porque ela começou a carregar o filho nos braços. E quando a gente olha para a nossa parte anterior do nosso corpo, nós temos toda a nossa sensibilidade nessa região anterior, né? Então, é a parte da frente. Então, quando eu me entrego sexualmente para alguém de frente a frente, quer dizer que eu estou abrindo todas as minhas fragilidades. Porque sempre a tendência é proteger essa região. Então, por isso que o contato sexual é muito profundo. E aí que vem o que o Bert Hellinger fala. Então, o amor surgiu depois. Então, antes já existia sexo. Nem que fosse de 4, mas já existia. Uhum. Aí veio o amor. Uhum. Porém, a questão vamos pegar o casamento, por exemplo. No casamento, o casamento não cria vínculo, como todo mundo pensa. O que cria vínculo é a relação sexual. Então, quando eu tenho problemas sexuais, quando eu tenho dificuldades, eu posso estar emaranhada no meu sistema familiar e também posso estar, digamos assim, com uma memória arcaica atuando dentro de mim, né? Trazendo desde os primórdios. Mas como seria esse emaranhamento? Porque, segundo Bert Hellinger, o vínculo primeiro, aquele quando eu perdi a virgindade,
igual algumas que perdem na live, assim, né? Então, quando eu perdi minha virgindade, o meu primeiro sexo, ele é o mais forte, independente de qualquer coisa. Aí nós conseguimos explicar até a questão quando uma pessoa tem dificuldade por causa de traumas sexuais. Sim. De repente foi um abuso sexual na infância, de repente foi um estupro, ou alguma coisa não muito legal que aconteceu, né, na primeira vez. Até que E foi ela com disse assim, permissão, eu mas não não foi legal, não foi prazeroso, né? Por ser a sim, primeira, enfim. todas essas questões. Então, aí, quando eu vou, né, eu digo assim, aí eu tenho dificuldade porque a primeira vez foi difícil. Claro, porque daí, dentro das constelações, a gente explica que esse vínculo é muito importante. Aí que entra o Theta Healing, com as separações energéticas. Então, assim, até então, né, a gente faz o movimento, né, da constelação para encontrar e para entender essa questão desse vínculo primeiro, mas aí depois que eu conheci o Theta Healing ele veio assim para, digamos, para coroar, né, para nossa, potencializar a constelação de uma forma impressionante. Porque os movimentos do Theta Healing, a gente consegue fazer o movimento da constelação, mas também consegue trabalhar com o Theta Healing de uma forma conectada com o sétimo plano, com o Criador. Então, assim, você tem muito mais ferramentas para trabalhar com isso. E uma coisa muito importante que a própria Sophie Hellinger já falou do Theta Healing. Tanto é que quando a gente monta um campo, né, sistêmico, um campo de constelação, abre uma constelação, tem essa questão da espiritualidade. E o Bert Hellinger, antes de falecer, em setembro do ano passado, né, mais ou menos uns meses antes, ele teve um download, porque ele também fala em download, ele é muito lindinho, e ele disse que ele tinha que reconhecer que numa constelação existe também um aspecto espiritual. E num dos últimos encontros que eu estava com a Sophie chamou uma pessoa no palco para constelar, e essa pessoa se queixou que ela estava perdendo a audição. E nesse momento, ela falou assim, passa para ela o telefone que a constelação não vai poder fazer nada por você, o Theta Healing sim. Então, até a própria Sophie Hellinger falando em Theta Healing. E aí tudo vai casando. Acho que por isso a nossa conjunção, né? Também. Isso. Então, assim, mas existe dentro da constelação várias dinâmicas que envolvem essas questões sexuais. Na verdade, no grupo do Telegram, eu gravei 10 áudios com 10 dinâmicas. Uhul! Só 10. E tem muito mais, né? Então, tudo depende do campo, depende da pessoa. Mas as mais comuns são a relação entre homem e mulher que é inexistente. Por exemplo, todos nós viemos de um sistema, né? E nesse sistema nós trazemos as dores sistêmicas, trazemos as faltas, as exclusões, as descompensações, os problemas de hierarquia. E quando a gente fala em relação de casal, a gente tem uma coisa que é a mais comum de todas, que é quando duas pessoas se juntam, mas elas não são adultas. Elas estão criança na relação. Não é um homem e uma mulher. Aí nós encontramos uma dinâmica chamada de parentalidade. Então, assim, é um homem, né, que procura uma filha, ou uma mulher que está procurando um pai na relação. E quando eu estou emaranhado com o meu sistema, na minha falta de pai, eu cresço, né? Porque quando a gente nasce, nos primeiros 7 anos de vida, a gente escreve nosso livro da vida. E depois, na vida adulta, o que faltou nesses primeiros 7 anos, a gente vai reviver e tentar resolver. E acontece que, vamos dizer que eu tenho muita falta de pai. E eu cresço. E aí, o que eu faço? Começo a procurar o pai nos parceiros. Aí, quando eu acabo até, de repente, casando com essa pessoa, achando que é o grande amor da minha vida, só que o grande amor da minha vida é meu pai, né? Eu sou a filhinha do papai, como a gente chama na constelação. Eu até no começo vai mais ou menos, mas de repente essa pessoa ela fica numa representação muito forte de pai para mim. E com o papai a gente não transa. Então eu tenho dificuldade de transar com meu marido, mas na verdade eu estou emaranhada, estou criança na relação e não estou vendo aquele homem, eu estou vendo o meu pai. E a mesma coisa acontece vice-versa. Tem várias dinâmicas. Tem uma dinâmica muito interessante também, é a questão assim,
amores triangulares. Digamos, só me envolvo com homens casados, só me envolvo com pessoas que têm namorado. O tema é assim mesmo, sabe? Tem que falar nu e crua, Não, né? tem que falar, tá Aí, ótimo, mas aí eu até, nós, eu até né? já Então, tratei também no Teta Healing pessoas assim. Tem N programas, até pela questão sim, de desafio mesmo, né? Tem a questão de sim, estar, com tem certeza. a questão lá atrás, de estar casado, estar amarrado, enfim, mas também tem aquela questão assim, o desafio me motiva. Então, por que eu vou pegar alguém que tá facinho se eu pegar um mais difícil é mais desafiador, né? Para provar para quem, para ter a aprovação que eu sou boa o suficiente, que eu consigo tirar quem tá quietinho dentro de casa para vir sair comigo, né? Tem muito isso. Eu já tratei. Sim. E essa questão do triângulo amoroso, assim, ele tem N dinâmicas e como eu sou uma psicanalista em formação, quero trazer também uns detalhes da psicanálise, né? E aí a gente olha para o Freud. E o que que acontece, né? Você sabe que tem a questão da castração sexual, né? Que acontece por volta dos 5 anos de idade. Então, quando uma criança, ela é o complexo de Eros, que a gente chama, né? Então, de Édipo, desculpe. Então, assim, quando a criança nasce, ela, vamos dizer assim, ela quer disputar, a menina, vamos falar especificamente da menina. A menina, ela quer disputar, ela começa a desenvolver a sexualidade e ela quer disputar o pai com a mãe, né? Aí, só que o que que acontece? Todo mundo tem que passar pelo processo de castração. Eu tenho que entender aquele é meu pai e aquela é minha mãe. Eu tenho, né, essa questão, mas eu tenho que me castrar, porque eu não posso viver apaixonada pelo meu pai, por exemplo. Mas eu cresço e não passei pelo processo de castração. Aí eu procuro casais para poder resolver esse problema lá dos meus 5 anos de idade. E eu quero separar alguém. Eu não Uhum. consegui separar papai e mamãe. Entendeu? Aí eu vivo em amores triangulares porque eu sempre estou procurando estar no meio do meu pai e da minha mãe. Então, o meu amante representa o meu pai e a mulher do meu amante representa a minha mãe. Isso psicanaliticamente falando. Pode falar, Lu. Ah, então tá. Eu pensei que tinha cortado. Não, 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 eu vou escrever Então, aqui, pode falar. então é nesse sentido, sabe? Mas existem outras dinâmicas também. A questão do vínculo, igual eu estava falando, tem uma grande diferença entre vínculo e casamento. O vínculo sexual o sexo cria vínculo, o casamento não. Então, quando uma pessoa vem e diz assim, eu não consigo separar do meu marido, eu não consigo mais fazer sexo com meu marido, né? Eu não consigo mais fazer isso e eu quero, acho que, separar dele. Aí é muito engraçado que o Bert Hellinger pergunta assim, tá, mas você quer separar pelo quê? Por que se você já está separado? Se num casamento não tem sexo, já não tem mais casamento. O sexo sempre vem antes, entendeu? Uhum. Isso dentro da constelação. E quando a mulher reclama assim, por exemplo, eu não, ele vive me pedindo, mas eu não estou muito afim, nunca quero, né, ceder e tal. Na visão do Bert Hellinger da constelação, como que funciona isso? Aquele que não quer ceder, ele está soberbo na relação. Parece que aquele que não cede é a vítima, né? Que é obrigado a fazer sexo com o outro que quer muito. Mas o Bert sempre fala que aquele que está procurando sexo no casamento, aquele está certo. Agora, aquele que não quer dar, que faça sua malinha e vá embora. Olha, Para liberar aquele e outro, para ele quer. encontrar alguém que ele possa fazer a energia da vida fluir. Então, é muito legal na constelação, porque a gente sempre tem um olhar ao contrário das coisas. Uhum. Na constelação não existe vitimismo, não existe vítima. O que existe na constelação digamos, jogos de sedução. Vou explicar uma questão assim. Então estamos falando de um homem que quer fazer sexo com uma mulher e não está conseguindo, Opa, né? tô aqui, peraí. Estou vendo uns livros da Havaiana aí, Ah, mas tá tudo bem. ainda bem que é da Baiana, né? Uhum.
Então, mas assim, mas vamos dizer, aí a pessoa vem, essa é a primeira pergunta que vem na mente, até senti aqui no meu campo que parece que tem gente que está assistindo e está perguntando isso na sua cabecinha, sabe? Porque a gente está conectada no sétimo plano, né? Então começa a Exatamente. vir até as vozes Eu de quem até está já falei pro assistindo. pessoal aqui colocar as perguntas, a gente vê depois, porque eu não quero parar a Lu para não perder, porque ela está realmente no campo e a gente está conectada. Então depois a gente Sim, abre um espacinho para o pessoal perguntar e a gente vê, tá? então tá. Então, assim, então como que acontece? Vamos dizer assim que você tem uma amiga. E essa tua amiga, ela trabalha com você e você vê que às vezes ela chega com umas manchas roxas no braço, ela chega assim meio machucadinha, aí você pergunta o que ela diz que foi na academia e tal, mas você começa, né, pensar, aí tem coisa, né? Aí você descobre que ela sofre violência doméstica, né? Aí até que um dia ela até nem vai trabalhar porque ela foi para o hospital. O cara mandou ela para o hospital, né? Aí você, como muito amiga e querendo muito ajudar, né, vai lá e diz assim para ela: olha, você tem que largar dele, olha o que ele está fazendo com você. Aí ela fala: não, já denunciei até para a delegacia da mulher. Nunca mais eu quero saber desse homem. Aí um dia você vai passear lá no Barigui e ela tá de mão dada com ele. Tipo, 1 mês, 2 meses depois, ele fala assim: mas olha, né? Como é que pode, né? Por que, que mesmo apanhando não larga? Aí a gente olha para a questão do jogo de sedução entre vítima e perpetrador. Lembra que eu falei no início que a gente sempre vem de um sistema? E a primeira lei é a lei do pertencimento. E todo mundo quer pertencer. Se você olhar um bichinho na floresta, esse bichinho, se ele estiver em bando, ele tem mais chance de sobrevivência do que se ele estiver sozinho. Sim. Então, quando nós sentimos solidão, na verdade, é um sentimento arcaico de sobrevivência. A dor da solidão a gente não entende, ela é muito profunda, mas a dor da solidão significa: olha lá que você está correndo risco de vida. Então, por isso que a dor da solidão é tão doída mesmo, né? Pesada. E aí, nós temos a questão da inclusão. Essa questão da inclusão eu gosto muito de explicar sempre na constelação, porque é uma coisa meio complexa para entender a primeiro momento, mas eu uso um exemplo bem típico. Todo mundo, quando começa a namorar, né, começa a gostar das mesmas coisas que o namorado gosta. Então, assim, eu gosto de música clássica, MPB, meu namorado gosta de sertanejo universitário. Eu não suporto sertanejo universitário, mas de repente eu estou escutando sertanejo universitário. Por quê? Porque eu tenho uma ilusão de que quando eu amo alguém, eu preciso ser igual ao meu objeto amado para pertencer a ele. Então, se eu gostar das mesmas coisas que ele vai gostar de mim. Entendeu? Só que a gente faz isso com o nosso sistema de origem. Nosso sistema, às vezes, a gente fala assim: nossa, o que eu mais odeio na minha mãe, eu estou sendo igual, gente. Por que isso? Porque eu quero me incluir no amor da minha mãe. Então, se eu venho de um sistema de vítimas, de um sistema onde as mulheres apanhavam, as mulheres eram submissas, as mulheres sofriam na mão dos seus maridos, né? Eu vou conseguir me incluir sendo igual, achando um homem amoroso, carinhoso, querido, ou eu vou conseguir me incluir achando um perpetrador? Eu preciso do perpetrador para continuar pertencendo ao meu sistema. E o perpetrador, por sua vez, ele vem de um sistema de perpetradores. Então, se ele achar uma mulher empoderada, que dona do seu nariz, não vai dar certo. Ele não vai conseguir pertencer. Então, por isso que a gente olha na constelação que não existe vítima, né? Não existe mocinho, não existe bandido. Só existe um jogo de sedução sistêmica por um bem maior, que seria a inclusão no meu sistema. Aí que entra a questão da constelação, onde eu posso sair desse amor de lealdade à dor, fazer diferente, transformar esse amor num amor claro, como diz a Angélica Oveira do México, que é uma outra professora que eu tenho, maravilhosa. E aí eu transformo essa lealdade da dor numa lealdade no amor. Aí eu sou capaz de olhar para as mulheres que vieram antes de mim e dizer, né, queridas antepassadas, né, até aqui eu vim em lealdade à dor de vocês, porque eu estava numa inconsciência sistêmica. Porém, hoje eu volto o meu olhar para vocês e vejo a dor de vocês. Porque essas mulheres, elas foram excluídas do sistema. E quem veio depois sempre vai olhar para as exclusões. Aí, quando eu vejo essas exclusões, eu incluo todas no meu coração.
E eu consigo fazer diferente. Por quê? Porque querendo ou não querendo, todos nós somos o sonho dos nossos antepassados. Então, eu consigo fazer o movimento porque a partir desse momento eu quebro o ciclo e eu pertenço, continuo pertencendo agora no amor, não mais na dor. E esse pertencimento meu restaura meu passado, porque eu sou as minhas antepassadas. Isso é provado biologicamente, né? Porque todo mundo é 50%, cada uma das trilhões de células é 50% o pai e 50% a mãe, né? Então, e os meus pais é 50% o pai dele e a mãe dele, a minha mãe é a mesma coisa, e assim sucessivamente para trás. Isso biologicamente, porque o Bert Hellinger e eu também, né? E o Theta Healing também, eu acho, nessa questão não existe morte. Porque eu vivo, os meus antepassados vivem através de mim. Então, assim, aí a gente puxa um ganchinho lá para a faculdade, para uma faculdade, por exemplo. Não sei por que me chamou isso para falar isso, mas seja o que Deus quiser, que nós estamos indo, né? Então, assim, imagine uma pessoa que tem muita dificuldade nos estudos. Ela vai para a faculdade, mas não consegue ir bem. Aí ela olha para trás no sistema dela e ninguém fez faculdade. Ela está leal a essa dor. E como nós somos o sonho dos nossos antepassados, se eu fizer o movimento e puder proporcionar para todos os que vieram antes de mim um ensino superior, eu estou realizando o sonho da dificuldade deles. Assim para as mulheres que foram vítimas, assim para as dores da minha mãe, do meu pai, para tudo. Então a gente consegue olhar para isso e aí a gente entra num outro movimento, né? E a gente começa a restaurar. Mas o mais legal é que eu restauro o passado e restauro o futuro. Porque as mulheres que nascerem de mim, as que vierem depois de mim, não vão estar emaranhadas mais. Porque eu saí daquele serviço. E aí eu libero minhas filhas para terem casamentos maravilhosos, para encontrar os homens mais amorosos possíveis. Então eu faço isso também pelas minhas gerações que virão. Porque eu também estou criando um sistema. Que Né? Então é lindo! mais ou menos por aí. Ô, É, Lu, e que mais? que mais? Não, o que que veio para você antes de eu te. Eu posso até daqui a pouco olhar aqui as perguntas, mas eu queria que você falasse um pouquinho, se você não sentiu Uhum. nada aí. Porque assim, a ideia dessa. Olá, ó, já tem gente querendo seus contatos aqui, já tá, já vai encher a agenda já. Ela desliga os Ai, meu Deus. comentários, a gente ver ela melhor. Ah, não sei desligar os comentários, não. É que tá cheio de comentário na tua cara aqui, o pessoal tá reclamando. Pronto, eu vou deixar assim. Ai, meu Deus, olha, oi! Olha eu. É, porque eu Não, tive que improvisar eu aqui. queria para a gente voltar para o assunto que a gente fez um apanhado geral. Acho que a gente já tocou várias pessoas que falaram assim, nossa, tenho certeza que não tocou você, você já deve ter pensado naquela tia, na tua mãe, na tua avó, na Uhum. amiga do lado, da vizinha. Com certeza, algum dos exemplos que a Lu trouxe aqui você já viu, se você não experimentou isso, né? E a nossa ideia aqui não é assim você chegar e falar assim, ó, marido, seguinte, eu descobri que você é meu pai, vamos acabar esse negócio. Não, né? Não, vamos lá. Claro. Né? Primeiro, Uhum. vamos lá. Qual é, como é que está a qualidade, não é nem quantidade, não sei se você concorda comigo, Lu, mas qual é a Uhum. qualidade do seu sexo hoje com o seu parceiro? Acho que começa por aí, né? Se, to... Sim. Se você parar para responder essa pergunta e não for leve a resposta, talvez sim. Então, assim, por que disso? Desde quando? Começar a investigar com você. Quando que isso mudou? Sempre foi assim? Ou era legal? Começou a ficar mais ou menos? Aí depois. Porque, óbvio, tem situações e situações. Tem questões também do fora, de tá vindo filho, aí mudou um pouco a rotina. Aí, de repente, mudou de casa, mudou de trabalho, tem outras questões. Mas vamos lá. E é sempre como o Teta Healy também faz, e acho legal da constelação também. Não existe vítima, não é o outro. Vamos lá, vamos olhar para você e o seu sistema. Então, o que que é? Vamos olhar para você e o que que você está criando e escolhendo. Então, onde você mudou? Porque é muito fácil dizer, ah, ele não me procura, ou ela não me procura, ah, ela não faz mais Uhum. igual fazia antes. Mas por que que ela não faz mais igual fazia antes? Você faz igual? Você está do mesmo jeito? Porque a gente muda todos os dias.
Não adianta querer também Com o certeza. namoro, né? O namoro começa tudo bonitinho, tudo é lindo, tudo maravilhoso. Passa um mês, tipo, ai, que saco, alguma coisinha já irrita. Passa um ano também. Mas por quê? Não é ele, e sim porque a gente vai mudando. Se vocês não conseguem mudar juntos e se transformar e se perceber, aí também tem coisinha, não é só, né? Mas olhando por esse lado da constelação, que o sexo vem primeiro, a gente voltando que é o tema é esse, como está o seu e qual é a qualidade? A constelação acho que também concorda na questão que não é quantidade. Também não adianta fazer todos os dias. Uhum. E vamos lá, de 4 sem olhar pro parceiro, do tipo, vai, faz o que tem que fazer, me deixa em paz. E dizer que tá tudo bem, eu faço todo dia. Também não é, né? Não é assim, né? Com E olhar. certeza. E aí, quando você conseguir fazer esse exercício com você e falar assim, tá, aqui não tá legal. E eu acho que vai chegar muito assim, se você for realmente sincera com você, falar, puxa, eu deixei aqui. E aí tem coisinhas também práticas, né? Tirando um pouquinho essa questão da terapia, tipo assim, como é que você se olha no espelho, você se ama, você se valoriza? A sua calcinha tá legal também, porque, poxa vida, né? Vamos ajudar, né? Você se olha no espelho e Com fala assim, uau, certeza. eu me pegaria, eu me abraçaria, eu me beijaria, eu me desejaria. Aí você vai Eu falar, não, transaria então comigo? exatamente. Mas não é um exercício bacana, Lu? Porque é fácil Muito falar, legal, né? muito Ele legal. não me procura, Sim. ele não sei o que, ele não sei o que, mas assim, gente, como é que tá? E não tô dizendo assim que você tem que estar com o Qual é o corpo da Gisele. ganho? Hã? Eu ganho, Qual é o exatamente. ganho? Exatamente. Uhum. Não precisa estar com o corpo da Gisele Bündchen, mas assim, você tá assim, sendo criativa, de repente, porque a rotina, realmente, ela cansa, né? Ainda mais um casamento de muito Sim. tempo, uma relação de muito tempo, o arroz, o feijão, arroz, o feijão, arroz, o feijão, se você fritar um ovo e jogar em cima com aquele caldinho, vai dar a diferença. É gostoso comer arroz e feijão? É gostoso. Mas fritar um ovinho e colocar ali também, né? Estourar ali gostosinho, já é um. Como é que tá isso aí dentro? E aí sim, depois desse exercício, você fala, não, não, eu fiz, não fiz, tô aqui, tô aqui. E aí, de repente, sim procurar uma terapia. Por que não? Do que ficar reclamando. Tem, Porque adianta ficar dessa, reclamando? não adianta, porque dessa fala que você veio, existem duas coisas muito importantes do que você falou. Questão da vinda dos filhos, né? Então, aí nós olhamos para a questão da hierarquia, tá? Porque aí nós sempre olhamos para essa questão do que veio antes na constelação, porque tudo que está em ordem flui, né? Se está em ordem, flui vida, flui amor, flui sexo, flui o que precisar. Dinheiro, trabalho, tudo precisa estar em ordem. Na questão dos filhos, muitas pessoas falam assim, ó, logo depois que nasceu meu filho, eu perdi o tesão, né? A pessoa já fala assim. Por quê? Porque o casamento vem antes dos filhos. Isso é uma outra dinâmica sistêmica. Se eu não coloco o meu casamento em primeiro lugar, eu estou invertendo a ordem, porque sem o relacionamento não vai existir o filho. Então, o filho Exatamente. vem depois. Aí, o que que acontece? O filho olha para a dificuldade de casamento dos pais. O filho começa a entrar em expiação, ele começa se colocar a serviço disso. E ele sai lá da frente e pula e vai entre os pais e os avós. Até Aí porque fica os tem aquela avós, questão que o você filho. falou, né? Que tem ainda mais quando chega nos 5 anos que a filha vai querer brigar e separar, aí você está deixando o campo Sim, perfeito para que isso aconteça, se você sair, né? Não colocar. com certeza. E aí, quando o filho está antes dos pais, ele está maior que os pais, só que ele não consegue ser maior. E os pais viram criança. E criança não faz sexo, né? E criança não se entende com essas coisas. Então, assim, essa é uma dinâmica importante. A outra questão que você falou foi a questão do dia a dia do arroz com feijão, né? Aí vamos voltar para a psicanálise um pouquinho e vamos olhar para as estruturas cerebrais, né? E que as nossas estruturas, porque o que eu acho muito legal da psicanálise, eu estudo psicanálise porque o Bert Hellinger, ele estudou psicanálise antes de montar as constelações, né? De juntar tudo e fazer o que ele fez. Então, eu fui atrás da análise transacional, atrás de tudo. Então, o que é legal da psicanálise, o que é mais libertador, que quando a gente fala em diagnóstico psicanalítico, a gente não fala no sentido de esquizo, né? Como assim, esquizofrenia, esquizo no sentido psiquiátrico, como uma patologia. A gente olha como estruturas cerebrais. Então, se nós olharmos, todo mundo tem uma estrutura. Por exemplo, a minha estrutura cerebral é neurótica.
E a estrutura cerebral de uma outra pessoa com algumas determinadas qualidades ou determinados, né, digamos, detalhes, assim, de personalidade, ela pode ser uma estrutura perversa. Aí tem estrutura narcisística, psicótica e todas essas estruturas. Só que é muito libertador na psicanálise quando você encontra a tua estrutura, porque a gente é assim no nosso cérebro. E o que é o neurótico? O neurótico é o romântico. É aquele que acredita em conto de fadas e que acha que tudo que aconteceu com a Cinderela e com a Branca de Neve é real. Entendeu? Só que às vezes essa neurotiquinha, ela casa com um perversinho. E esse perverso, ele gosta, o perverso tem muito fetiche. Entendeu? Então ele gosta de umas coisas assim meio diferentonas e tal. E isso também atrapalha muito o casamento das pessoas. Por quê? Porque enquanto tá em amor e tá naquele romance, aquela coisa de começo é uma coisa, mas depois as pessoas começam a colocar as suas estruturas para fora. Elas começam a se sentir mais à vontade com o parceiro e elas começam a contar o que elas gostam. Entende? Só que daí dá o choque, porque daí não casa o neurótico com o perverso. Porque o neurótico quer ser abraçado, beijado, dançar, ouvir música, fazer um jantarzinho antes, aquela coisinha básica, né? O perverso não, o perverso ele pode até querer vestir a calcinha da própria esposa, você tá entendendo? Porque é um fetiche, né? Então, existem muitos fetiches, ele quer usar brinquedinhos, ele quer fazer as coisas, e aquela mulher, ela já não vai conseguir entender, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Então, aí isso também causa um choque muito grande. Porém, quando as pessoas entendem isso, que isso é da constituição delas e que elas podem fazer uma troca, ó, segundo a lei, né, de compensação, equilíbrio entre o dar e o receber. Hoje é do meu jeito, hoje é do teu, hoje é do meu, hoje é... entendeu? Aí a coisa funciona, porque eu só vou tá plena no amor quando eu olho para o outro e aceito o outro como ele é. Exatamente. E quando eu aceito ele como ele é, aí as coisas funcionam. Aí vai de mim escolher se eu quero continuar casada com um perverso, ter que fazer sexo que para mim não é bom fazer assim, porque ninguém também é obrigado a fazer do jeito que o outro quer, né? Tudo vai num consenso, né? Vamos colocar as tarjas aqui embaixo, isso aqui não é... Nós estamos falando assim no geral, não estamos dizendo que é certo, que é errado, é só uma constatação, né, do ser humano e das dinâmicas que existem. Então, nós temos também que procurar conhecer o outro. E daí vem o diálogo, a conversa. Aí entra a comunicação não violenta, aí entra outras coisas que a gente pode estar utilizando, né? Para estar resolvendo. E tem a Lu, questão também... pode falar. você faz constelação com o casal ou não? Você faz separado? Agora me veio essa pergunta, assim. Quando alguém chega para falar sobre isso, como é que é? Como é que é? Dá para fazer o casal junto ou não? Ó, na verdade, assim, agora eu parei de atender um pouco, né? Porque é muito engraçado, porque eu não sei o que eu tenho comigo, mas agora eu tô sem atender. Mas assim, por quê? Para eu ir para campo para atender, eu tenho que estar muito certa que foi o Criador que enviou e que aquela pessoa precisa da minha constelação. Então, você não tem ideia como eu dispenso pessoas. Eu dispenso muita gente. E já aconteceu de casais me procurarem, né? E o cara, por exemplo, vir, né? E o cara querer... Só que o cara estava querendo matar a esposa. E ele estava desesperado e me procurou e porque precisava que eu atendesse ele, senão ele ia fazer uma cagada, segundo ele, né? E eu não... Daí eu não sei, veio aquela coisa que eu tinha que atender e eu fui atender o rapaz, né? E aí, tudo bem, atendi ele, mas aí depois ele queria que eu atendesse a esposa, porque ele não conseguia ver nele o problema, ele achava que estava com a esposa. E muitas pessoas me procuram assim, ai, você tem que atender meu marido, você tem que resolver. Eu nunca atendi casal e não atendo casal. Por quê? Porque em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E quando você se coloca como terapeuta, porque existe um livro mágico do Bert Helling que se chama As Ordens da Ajuda e é específico para terapeutas. Então, o terapeuta tem que tomar muito cuidado aonde que ele está na situação. Por exemplo, uma pessoa vem e fala assim, eu queria tanto que você... A filha da minha irmã está com tal problema, você podia ver alguma coisa? Eu falo assim, tá, por que você está querendo ser melhor que a mãe da menina? Uhum. Né? Ou então, o que acontece muito na terapia hoje? As pessoas... Lembra daquela história da falta de pai? Falta de mãe, que eu falei? Que as pessoas têm? Às vezes, elas não miram no parceiro, elas miram no terapeuta. E o terapeuta o terapeuta representa o pai ou uma mãe. E nós não somos pai e mãe de ninguém.
entende? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado em qual campo você entra para atuar. Não, respondendo a tua pergunta sem muito, né, rodeio, Não, não atendo perfeito. casal. Não atendo porque, tipo assim, eu atendo a pessoa, né? Não, Aí, perfeito e o fica que... congruente naquilo que a gente sempre fala e fala também no Teta Healing. Se você mudar você, se você Uhum. mudar o seu jeito, se você não, se você entender que é com você e não é com o outro automaticamente vai mudar. Você não precisa trazer ele. Ele pode até depois, Isso ele pode até depois falar assim, uau, o que aconteceu? Que você tá assim, tá assado, não sei o que. Aí você pode falar, eu fiz uma terapia. Aí ele vai lá, faz a dele individual para por ele. ele, por ele, Uhum. porque ele quis, né? Porque você não Perfeito. imagina o corpo de dor que envolve um casal quando ele não está se dando bem. E ele não vai procurar ajuda. Casal que vem junto não está procurando ajuda, está procurando álibi, está procurando pessoas que se doam por eles, entende? Sim. Digamos assim, eu estou vítima, então eu quero que você me defenda do meu marido, ou quero que você me defenda da minha esposa. Então Uhum. aí a gente não entra nesse jogo deles, nesse jogo de Sim. sedução, porque é um Perfeito. jogo de sedução, entende? Perfeito. Perfeito. Então aí a gente não entra. Perfeito. É. Mais alguma coisa? Eu vou abrir, eu consegui tirar os comentários, você viu? Que você ficou sem nada aqui? Pois é, eu tô vendo. Não, mas é vivendo e aprendendo. Eu vou abrir os comentários, então, gente. Se vocês tiverem, posso abrir os comentários, Lucas? A gente tem 15 minutinhos. Pode ser? Ou você quer falar mais alguma Nossa, coisa? claro! É, você viu como Não, passa? pode ser, pode ser. Eu Uhum. vou abrir aqui, então. Ativei os comentários. Vou ver se eu consigo ver de todo mundo, que bastante gente entrou e começou a escrever aqui. Vamos lá, bom dia, bom dia. Deixa eu ver o que tem aqui. Isso, a Lu não carrega imagem nem sou. Ah, tá, agora já foi. Isso aqui são os bens antigos. A Fran entrou, Claudinho, nossa, todo mundo, gente, bom dia para todo mundo. Marida também. Cadê? Tem pergunta? Então, tem uma amiga minha lá de São Paulo já querendo você. Que engraçado. Ah, Eu então tenho enquanto filha, você nunca vai. senti isso. Pelo contrário, Bob Santos, acho que isso deve ser de 1001 pessoa. Caraca, pera, depois que passa o contato dela, ela quer você, acho insanidade. Eu não sei o que você acha insanidade, Bob, mas aqui a gente não tá para julgar ninguém. Também penso É assim. normal porque. É normal porque a gente mexe muito com o corpo de dor das pessoas. Lembra da postagem do campo de concentração que Sim, a gente conversou? É sim, a sim. mesma coisa, é normal. É, normal Normal, não, normal. tranquilo. Mas se ele quiser explicar o Uhum, que quer ali, ele pode explicar que ficou solto e agora voltando, eu não consigo linkar com o que a gente estava falando. Só um pouquinho, que meu dedo uhum. não é. Vai para cá. Aí, deixa eu ver. Bom dia. Não tem mais nenhuma pergunta. Eu acho que começa por nós, ok? Puxa, se eu ver desde o começo nunca foi legal. Pois é, Fran, é com você isso, filha. Vamos lá. Quanta informação, que bacana. Quero saber se você atende online. Pronto, Fran, desliguei os comentários. Admiram. Gente, está aberto aqui para perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação. A Lu falou que agora, no momento, não está atendendo, né, Lu? Na verdade, eu tô dando um tempo, né? Porque eu tô com outro trabalho. Na verdade, eu estou assim mais na surdina nesse momento. Estou com o meu grupo do Telegram, né? Então, assim, eu criei uma egrégora lá de conhecimento e aquele grupo é uma grande constelação. Já tem, acho que quase 400 ou 500 pessoas, agora não me lembro. E as pessoas que estão lá, elas estão chegando porque elas precisam estar lá, né? E nesse grupo é muito impressionante porque uma pergunta serve para várias pessoas. É como se fosse mesmo uma grande constelação. Então, Uhum. eu estou assim num momento assim mais introspectivo, sabe? Então, estou só recebendo quem vem, né, num aspecto mais voluntário dentro do grupo. E foi assim que eu encontrei o meio de eu estar auxiliando nesse momento, sabe? Então, assim, tô nesse sentido assim, tô meio. É igual você sempre te fala, eu nem sei o que que eu sou. Porque as pessoas vêm a publicar um monte de coisa, mas eu não tô interessada em atender, não tô interessada em dar curso, não tô interessada em nada, eu só tô fazendo as coisas, Mas esse é entende? o Por seu enquanto. momento, né? É que aqui não é É o meu terapia. momento, Só sabe? para explicar que Uhum. nesse momento específico que a gente está passando,
Tem muitos terapeutas que estão sentindo mesmo essa necessidade de dar uma recuada, do tipo, realmente, tipo, aproveitar esse momento de parar e dar essa recuada e fazer talvez de outras maneiras, não tão na linha de frente. Ao contrário de alguns outros, tipo eu, e daí tá tudo bem também, que sinto essa necessidade de estar na frente. E eu já avisei também os meus, falei, galera, eu tô agora na frente, daqui a pouco eu vou ter que vir para trás. E é normal, e tá tudo bem. O importante é de respeitar a nossa velocidade, o nosso Nossos momento, o ciclos. nosso movimento. E não é assim, tipo, nossa, Lu, vem que você tem que vir porque tem um monte. Não! E aí, quando ela fala assim, estou dispensando, não é com soberba, não é no tipo, eu não quero te atender. Eu, Lu, agora, estou querendo estar comigo agora e fazer desse outro jeito. Né, Lu? Então, assim, pode ser que no outro momento, ó, semana que vem, de repente, ela vai se abrir. Agora, nesse momento, ela sente que não, mas ela atende. Você atende online, né, Lu? Quando você atendia, dá para atender online? Ou Na constelação, não, verdade, né? na verdade, eu nunca atendi online, eu só tenho o grupo mesmo, né? E no grupo ali eu mando um áudio, alguma coisa, dou um direcionamento e tal, e mais ou menos assim, mas nunca atendi online. Mas dá, né? Vamos. Muitas pessoas, muitas pessoas me pedem para atender online. É igual a história da live, né? Todo mundo me falava, faça uma live, faça uma live. Daí eu nunca fiz a tal da live. Aí um dia você me chamou, aí eu senti assim, nossa, eu tenho que fazer essa live. Ai, E que daí eu fiz, linda! entendeu? E então, igual você falou, não é questão que eu estou dispensando as pessoas. Na verdade, é, nesse momento não estou Esse é o atendendo momento. justamente Isso. mas não deixa as pessoas sem amparo. O que elas precisarem é Sim. Quem sempre chegar, chega para você, assim, manda ela pro sabe que é para grupo. ela. Ó, a Al, eu não sei Uhum. como é que é o nome dela, ela quer saber como é que faz para participar desse grupo. Como é que faz? Para participar do grupo é só ir no link da bio do meu perfil do Instagram e entrar. Aí uma coisa bem legal, porque o grupo ele tem muita mensagem, né? Ele é bem agitadinho. Então a pessoa vai no cantinho superior direito da tela, clica nos 3 pontinhos, vai aparecer uma lupinha e digita, por exemplo, cefaleia. Ou dor de cabeça. Aí ela vai achar um áudio meu sobre isso. Ou ela digita lá, por exemplo, essa questão do sexo que nós estamos tratando hoje. Se ela digitar dinâmica, vai vir as 10 dinâmicas. Então, o legal do grupo do Telegram é que dá para Ela achar as consegue ser mensagens. o que ela quer, né? Não precisa ver tudo. Não precisa ver tudo, e também a questão que o Telegram, ele tudo de mídia fica arquivado na nuvem, e também a vantagem que a pessoa, quando entra no grupo, ela tem acesso a todas as postagens, não é igual ao WhatsApp, Não que só, quando eu entro, eu fico o WhatsApp perdida. vai perdendo, né? Aham. Uhum. Eu preciso começar a usar essa técnica, só tô com preguiça, mas já sempre me falaram muito bem, mas calma também que não é o meu momento. Agora eu tô com preguiça disso, mas É, na hora certa eu vou começar a mexer também. A Andrea tá mandando um beijo para nós duas. Então, você entendeu como é que faz para participar? Entra no Insta da Lu, que é lu.mila.terapias. Lá no link da Bio, aquele negocinho que fica azul, que é um monte de tique-tique-tique azulzinho, você clica lá, você já entra direto no grupo, beleza? Estou agradecida por ter vocês no meu caminho. Ai, Aline, beijinho. Agradeço por estar assistindo. Que bom. Já valeu a live. A Lu é a luz do nosso dia, sempre maravilhosa. Oi, Lu, estou no seu grupo Telegram. É maravilhoso. Está sendo uma luz, com certeza. Lu, você é maravilhosa. Aí, ó, coisa mais fofa, ai, gente. que amadinhas. Essas meninas são demais. É que eu amo muito as pessoas que estão no grupo, porque elas me ajudam demais, sabe? A gente tem uma troca Claro! muito interessante. Sim, Imagino que porque, na sim. verdade, sabe como que começou? Sabe como que começou essa história de grupo? É, Porque quando eu fui chamada para dar o curso de reprogramação biológica, eu precisava estudar, né? aham. E para dar uma reforçada no conteúdo. Aí eu peguei e criei um grupo e falei: quem quiser entrar no grupo para me fazer pergunta, que quando vocês fazem pergunta, eu vou no conteúdo e estudo. E aí cresceu o grupo do WhatsApp e não cabia mais gente. Aí eu tive que ir para o Ah, Telegram, né? E daí no Telegram, cada pergunta delas, que elas fazem, ou deles, porque agora tá entrando homens, gente, é incrível, tá abrindo campo assim para o masculino, sabe? Maravilhoso, assim. E cada pergunta de todos do grupo, para mim, é muito importante pro meu ponto de vista profissional. mas é que eu Porque sempre sempre eu falo, a tô. gente aprende muito mais quando a gente ensina do que a gente, né? Eu falo, a Sim! gente aprende ensinando. Quando eu entro na classe, eu falo, gente, eu não vim aqui ensinar nada, eu vim aqui aprender. Uhum. Por isso que eu manifesto mestres para minhas turmas, porque eu quero aprender. A gente veio aqui para isso, eu tô aqui para aprender.
Não é verdade, Lu? Sim, com certeza. E aí no grupo todos já estão, né, entendendo a questão das ordens da ajuda, né? E eles sabem que se eles começam a me fazer muita pergunta no privado, eles não estão trabalhando dentro da gratidão, e sim do. Porque tem a diferença entre obrigado e gratidão que eu sempre falo, né? Uhum. Então, só falar para quem não sabe, quando eu, por exemplo, a Perla me dá uma carona, eu chego para a Perla e digo assim: ah, obrigado, Perlinha. Quer dizer que eu estou me sentindo obrigada a recompensar a Perla pela carona. Então, essa recompensa é para a Perla. Agora, se eu digo gratidão, Perla, quer dizer que eu gostei muito da carona e eu pretendo dar uma carona para outra pessoa. E no grupo funciona assim. Se a pessoa vem no privado e me pergunta alguma coisa, isso é ordens de ajuda, né? Quando eu ajudo ela no privado, não está tendo uma troca. Porque Entendeu? é Porque só seria como se fosse ela. uma consulta online. É só Uhum. ela. E aí, o que acontece? Essa pessoa fica em dívida comigo. E eu não quero ninguém em dívida comigo. Aí eu Exato. falo assim: como seria para você fazer a pergunta no grupo? Ou se você quer manter a tua, digamos, a tua intimidade, eu vou responder no grupo sem te identificar. Porque essa tua pergunta pode servir para outras pessoas. Aí tem a troca. Aí ninguém fica Exatamente. devendo nada para ninguém. Porque, gente, pessoas que pedem demais. Pessoas que querem que tudo façam para mim, para mim, para mim, essa pessoa, ela tá ficando endividada com todo mundo. Isso não é bom para a prosperidade dela, porque quando eu Não, tenho nem um dívidas eu não pouco. progrido, Uhum. entende? Então tem que ter uma troca, sabe? Então é por isso que a gente trabalha assim. E é muito bonitinho que as pessoas, os meus amores lá do grupo, eles vêm, Lu, eu vou te perguntar no privado, mas daí você pode responder lá. Ai, que Essa, por fofo. exemplo, e essa publicação do sexo foi uma pergunta no privado. Então, até isso eles me inspiram, entende? Eles me Aham. inspiram com as perguntas deles a criar conteúdo para colocar até nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Aí vai Sim. ampliando, assim, sabe? Vai chegando a mensagem num monte de lugar. Eu agora fiquei Então, até as com pessoas, elas vontade de também fazer o estão. Telegram. Agora você me inspirou a fazer o Telegram. Para mim, a live valeu por Ai, que isso. maravilha! Que maravilha! Porque, Ah, e eu queria, porque as a moça que pessoas, trabalha elas. comigo, a que trabalha comigo no meu marketing digital, ela tava me enchendo o saco disso. Eu falei, ai, para, você já fica me pedindo conteúdo e vídeo, GTV, stories, não quero o Telegram. Porque eu penso assim também, né, Lu? É a que nem você falou, agora você está ali, abraçou o Telegram, certo? Tanto que você não está atendendo. Eu tô na linha de frente, eu tô atendendo. Então, assim, eu sou da Sim, qualidade. Então, não adianta eu querer abraçar o mundo e deixar a gente desamparado. Então, agora eu tô nesse momento do tô atendendo, tô na linha de frente, tô lá com os terapeutas, tô reforçando essa questão que quem pode atender online, que tem tá louquinho, tá pronto, preparado, fala, ai, mas eu não sei se online funciona. Funciona. Se você sente, vem. Não precisa sair desesperado, mas a pessoa que vem não recusa, receba essa pessoa, que não é à toa. A pessoa não chega em você à toa, gente. Nunca é coincidência. A pessoa nunca, não nunca bate é na sua coincidência. porta, ela não chega em você. Ela não chega em você à toa. Pode ser por uma indicação, pode ser que abriu o Instagram, te viu lá, viu uma coisa sua. Se ela chegou, se ela sentiu que é com você, é com você. Não adianta chegar um cliente para mim e falar, pega aí, Lu. Chegar para mim, pega aí, fulana. Não, Não é funciona. meu. Se é meu, é meu. Não O tem. que a gente procura o que a gente está procurando a gente, né? E a Exatamente. questão, e a questão Exatamente. do Theta Healing, a questão da leitura, né? À distância. Uhum. Isso é maravilhoso. Eu já fiz algumas leituras à distância, sabe? Não foi um atendimento em si, mas é maravilhoso. Com o Theta Healing, assim, para atendimento online, nossa, é tudo de bom. Super dá, né? Lu, a gente tá com 3 minutinhos, eu quero começar a dar tchau, porque senão daqui a pouco a gente faz e a gente acaba, sabe? Assim, desliga na Tá cara das bom. pessoas. Então já vamos, Uhum. pra gente finalizar, eu quero agradecer, uma gratidão imensa, assim, de você ter topado de primeira. Espero que você tenha sido prazeroso para você a sua primeira vez, não tenha sido Foi traumático. maravilhoso. Mas se foi, a gente também trabalha choque, trauma e drama bem tranquilo. A Perla faz pra você, a gente Uhum. libera tudo. E eu acho, não, eu tenho certeza pelos comentários e pela energia que eu senti aqui. Por isso que eu falei pra você, não precisa se preparar, Lu, a gente vai sentir a energia. Eu acho que você conseguiu sentir. Quantos coraçãozinhos e quantas almas a gente tocou. E tá tudo bem, porque foi sem pretensão, mas a gente sabe que a gente tocou. E que você agora, o único exercício é respira fundo e olha pra você. E faz essa pergunta. Eu tô feliz, tá bom assim? Qual é a Uhum. qualidade? É qualidade, gente, não é quantidade. Faça essa pergunta, aproveita e olhe para você.
em todos os aspectos. A gente falou sobre sexo hoje um pouquinho, algumas coisinhas, mas em todos os aspectos. O que você pode fazer por você hoje, só hoje, né? Sim, e quem entrar lá no grupo, eu tenho uma meditação inspirada no ensinamento da Sophie de como trazer o sexo de novo para sua vida. E eu mando no privado, e a pessoa tem que pedir no privado, porque para não se expor no grupo, né? Ninguém precisa saber se eu tô com problema sexual ou não, né? E essa meditação é maravilhosa da Sophie. Eu vou mandar para você escutar também, Perla, que você vai ver. A Sophie é foda. Pense numa mulher incrível, sabe? Ai, que Nessa legal. questão, ela trouxe muito do feminino para a constelação e a visão dela nessa questão sexual, assim, do sagrado feminino é impressionante, sabe? Eu vou mandar para você ver o que que ela ensinou, tá bom? Você vai ficar de cara porque é muito íntima mesmo, Pode me sabe? mandar. Muito íntima mesmo. Pode me Uhum. mandar. E eu faço E parte do manda para quem grupo. estiver lá no grupo. Eu faço parte do É, grupo. você tá. Eu vejo que ele é bem movimentado. Eu faço parte. Eu não consigo acompanhar tudo, mas tem horas que eu dou uma parada e dou uma olhada lá. Está sempre movimentado, é lindo demais. Ó, ontem eu manifestei, criador é foda. Eu falei que eu não tinha, tá aparecendo ali em cima agora na tela, 1 minuto e 13. Deixa eu fazer, bora fazer a oração pra gente finalizar bem lindo. Quem tá aí ainda, quem tá aí ainda, fecha os olhos, respira fundo e receba essa oração como fosse que já é de você, faz parte de você. Todas essas palavrinhas reverberem, vibre, abre os receptores e você vibre o dia inteiro e todos os dias da sua vida assim, porque você é assim. Sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente, porque vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo, tudo, tudo que eu peço. E eu acredito no poder da minha mente, porque é Deus, no subconsciente. Arro! Arro! Amo essa Lu, eu oração, é amo da minha vida. você! Você me E eu também inspira. te 20 amo segundos. muito. Beijo, 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 beijo. Vai Beijo, ficar beijo. gravado 24 horas. Gratidão. Gratidão.